Então vamos lá, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional e eu ensino empresários de pequena empresa a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em 3 meses. E o tema de hoje, na verdade, é uma grande brincadeira com a personalidade de alguns bichos. Eu analisei várias empresárias que eu atendi ao longo de toda a minha trajetória, aí, mais de 10 anos, e dentre os perfis das pessoas que eu já atendi, né, das mulheres principalmente, eu consegui enquadrar dentro de 3 perfis que eu trouxe animais para representar isso de uma maneira mais leve e descontraída para um domingo, né? E esses 3 estilos, eles são diferentes entre si. Então, nós temos a empresária tatu-bola, que é o meu, temos a empresária polvo e temos a empresária leoa. Então, o que na verdade é esse tema, né? Como eu falei, é uma grande brincadeira, mas é uma forma da gente parar para pensar um pouco sobre os perfis diferentes entre, né, as empresárias e as empreendedoras e o que a gente tem que levar em consideração no nosso perfil, tá? Então, eu vou começar a falar primeiro do perfil do tatu-bola. O tatu-bola, ele é um bicho que eu estava lendo sobre, ele é um bicho quase em extinção, ele não está em extinção, mas ele é um bicho quase em extinção. Por quê? Porque ele é um bicho que a princípio a defesa dele é virar uma bolinha ou então ele foge. Então ele não tem nenhum tipo de ataque, né? E aí acontece que o predador dele tenta caçar, ele vira uma bolinha, ele se defende, mas do ser humano não. Então o ser humano está quase que acabando com a espécie do tatu-bola, né? O tatu-bola é um bichinho bem tranquilo, é um bichinho que não oferece nenhum risco, e sempre quando ele se sente ameaçado, a tendência dele é se esconder. Então é um bichinho discreto que acaba fazendo o possível para não ser visto, e quando é visto, ele se encolhe mais ainda, né? E esse bichinho que eu falo que é o meu perfil mais antigo, eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida, muito, muito, muito tímida. Então, eu tenho esse perfil mais introspectivo. Então, eu não gosto de aparecer, sempre que eu preciso ter que fazer alguma coisa para me destacar, eu vou tender a ficar mais encolhidinha. Quando acontece alguma coisa muito difícil para lidar para mim, eu sou uma pessoa mais medrosa, eu não sou uma pessoa muito ousada, apesar de algumas pessoas me dizerem assim, que percebem a minha personalidade mais destemida, mas eu não sou não, eu sou uma pessoa mais medrosa, né? Eu sou mais encolhida. E o tatu-bola me representa bem, inclusive em várias situações difíceis, a minha vontade de virar uma bolinha, é ficar deitada no tapete, na sala, bem tapadinha de cobertor, para não ser vista e não me tirarem da minha zona de conforto, né? Então aí, na verdade, eu já estou descrevendo um modelo de empreender. Normalmente as empresárias tatu-bola, eu já atendi algumas, são empresárias mais introspectivas, são empresárias mais quietas, são empresárias que não gostam de aparecer, elas não oferecem grande risco para o mercado, elas não tomam tanta frente, elas não compram briga, costumam ser mais passivas na hora de vender, inclusive perdem vendas muitas vezes. E uma frase bem comum desse tipo de empresária que eu ouço, e que eu inclusive já falei várias vezes, é dizer, não, eu não quero ficar me mostrando, porque a pessoa que comprar de mim, ela tem que comprar pelo valor que eu tenho, né? Então ela tem que chegar em mim por aquilo que eu entrego. Então eu não gosto de me expor. Só que aí a grande pergunta é, se a pessoa vai gostar do meu serviço depois que ela usar, como é que ela vai chegar em mim se eu tenho essa personalidade de tatu-bola, que eu fico escondidinha, né? Eu fujo. Então, o grande problema das empresárias nesse perfil do tatu-bola é que elas vão ter uma tendência a não aparecer. Consequentemente, é uma empresa que vai ficar mais escondidinha, né? Na hora da venda ela vai ter mais dificuldade, vai ser mais passiva. Então, eu já tive clientes nesse perfil que, infelizmente, ela teve que buscar reforços, buscar ajuda, inclusive a gente trabalha bastante para ela aparecer mais, porque era uma pessoa que se sentia um pouco mais diminuída frente aos clientes, frente a outras empresas, e aí acabava perdendo muita venda, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente tem medo, mesmo sendo do tatu-bola, a gente vai ter que ir com medo mesmo, a gente vai ter que ir para cima. Ficar escondidinho não pode ser opção, tá? Então tá, acho que ficou entendido, né? Vamos para a personalidade do polvo. O polvo, por si só, ele já é um bicho que a gente já entende por toda a quantidade de tentáculos. Então, o polvo por si só, o fato dele ter muitos tentáculos, a gente já consegue entender por que eu trouxe esse bicho como referência. Mas, para isso, eu também queria contextualizar que o polvo é um dos animais bem inteligentes. Assim, eu vi que hoje já tem outros animais conhecidos bem inteligentes, que nem o golfinho e tudo mais, mas o polvo é um animal com uma inteligência bem grande. Inclusive, eles já fizeram testes. Isso é verdade, tá? Não estou fazendo uma análise comparada ao empresário, agora é o bicho mesmo. Eles dão instrumentos, assim, ferramentas, e o povo consegue abrir potes, por exemplo, usando ferramenta, né? Então, não é usando o tentáculo, ele usa a ferramenta. E isso mostra uma capacidade que crianças pequenas não têm,
e o polvo tem. Então, o polvo é um animal bastante inteligente. Ele é um animal bem ousado, diferente do tatu-bola, ele não se esconde. Então, ele tem alguns mecanismos de ataque, que é jogar tinta, porque aí deixa a água turva, então dá tempo dele fugir, ele confunde, né, o predador. Ele é um bicho forte, então ele consegue esmagar, ele consegue prender com os tentáculos, e ele tem uma capacidade bem legal, apesar, né, porque o polvo é um bicho relativamente grande, né, um bicho de 1,5 m, um bicho de 10 quilos. O polvo, ele consegue, ele tem uma flexibilidade que permite ele de se espremer em cantos e se espremer em lugares que ele quase não aparece, além dele conseguir se camuflar. Então ele fica perto de uma pedra, ele fica meio que da cor da pedra, ele se camufla, né? Então o polvo tem toda essa habilidade para não ser pego. Por que eu usei essa história do polvo, então, para a empresária, né, do perfil polvo? Claro que temos a questão dos braços, mas já são empresárias que elas conhecem mais o potencial delas. Elas já sabem de fato no que elas são boas, elas confiam no taco delas, sabem das capacidades que elas podem usar, só que elas acabam se perdendo em meio a muita demanda. Porque aí vamos lá, né? Nós mulheres, nós somos, né, ditas como polvo. Então tem vários desenhinhos de mulher com vários braços fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é um fato, assim, né? Eu vejo, claro que não vou generalizar, toda mulher é assim ou todo homem é assim, mas de forma geral, as mulheres dão conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não dá tanta, não tem tanta essa capacidade. O homem costuma fazer uma coisa por vez, né? Essa capacidade da mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu penso que ela é uma atividade, ela é uma capacidade que foi desenvolvida por várias atividades que a gente costuma fazer, né? Então, eu, por exemplo, eu faço alguma coisa, mas eu pego o WhatsApp para responder outra coisa, aí alguém já me dá, eu já pego aqui alguma coisa e já vou fazendo. Só que isso também, se a gente parar para pensar, não é muito saudável, né? Então, sim, existe essa capacidade da gente ter essa habilidade por, vamos dizer assim, se deslocar por vários lugares diferentes, fazendo várias coisas diferentes, sem perder a capacidade de entender o que está acontecendo. A gente consegue fazer, né? Toda essa leitura macro, vamos dizer assim, eu faço aqui, eu faço lá, mas eu ainda estou entendendo o que está acontecendo. Eu vejo meu marido, se ele está fazendo uma coisa, eu falo com ele, ele não consegue entender. Então, é só aquilo que ele está fazendo. Então, a gente tem essa capacidade, que é uma capacidade que foi de fato treinada, mas essa capacidade nos dá margem para a gente fazer de fato mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso é uma utopia, não existe. Não existe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente faz várias coisas, a gente começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É como se a gente ficasse fazendo um pouquinho de cada uma, meio que junto, mas não é ao mesmo tempo. Eu não estou fazendo, tipo, escovando os dentes e escrevendo e-mail ao mesmo tempo. Meu cérebro não tem essa capacidade. Mas eu consigo escovar os dentes e já responder enquanto eu tô com a escova na boca. Então, essa é uma capacidade que a mulher tem, mas que pode gerar um problema, que é a falta de foco, que é a dispersão. Principalmente a gente perder energia, perder tempo, fazendo muitas coisas, e normalmente coisas que nem deveriam existir se quem estivesse fazendo fizesse até o fim ou se desse problema resolvesse, né? Então, dentro das empresas, o que eu vejo? As empresárias dando conta de muita coisa, elas passam o tempo inteiro correndo. O que é o normal que eu vejo das minhas clientes? Elas estão sentadas, conversando comigo ali na consultoria, daqui a pouco chega, tô com problema, tá, mas daqui que eu já faço, eu falo, não, já. Aí ela volta, aí daqui a pouco, não, meu Deus. Então, assim, acaba dispersando muito daquilo que ela tem o objetivo de fazer, né? Então, esse é o grande cuidado da empresária polvo, porque ela tem um grande potencial, mas muitas vezes ela bota fora, desperdiça o potencial dela, porque ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e que talvez ela nem precisasse fazer se ela fizesse as pessoas darem conta daquilo, porque são coisas das pessoas. Eu já vou falar do próximo perfil, mas assim, a gente tem que ajudar. Nós, como empresárias, nós temos que estar ali para ajudar as pessoas, de fato, né? Direcionar, acompanhar, ajudar em alguma dificuldade, mas não para resolver por elas, tá? Cuidem disso. Porque se nós, empresárias, ficarmos o tempo inteiro fazendo as coisas pelos outros, além dos outros não aprenderem, eles não vão fazer, a gente vai fazer. Então, a gente está pagando alguém para a gente fazer no lugar da pessoa e a pessoa fica ali improdutiva, muitas vezes até insatisfeita, porque ela queria fazer e não consegue. E isso a gente tem que cuidar, porque é algo meio instintivo. Ontem, ou foi ontem? Não, na sexta-feira, eu tinha combinado com a minha gerente ali na pastelaria que a gente fica aí à noite, porque eu tenho uma equipe hoje à noite muito boa, mas é uma equipe nova. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ainda ajustar, alinhar, né? A gente está, digamos assim, agora estruturando melhor os procedimentos certinhos da noite, né?
E aí eu falei pra minha gerente, vamos lá pra noite só pra ficar lá, mas a gente não vai botar a mão em nada, nada, a gente não vai tocar. A gente vai só ficar observando e corrigindo e direcionando, né? A gente vai entender quais são os problemas que a gente tá vendo e vai direcionar eles da maneira que a gente quer que seja feito. Tá bom, tudo certo. Sexta-feira entrou um monte de gente no movimento, quando a gente viu, a gente tava fazendo. A gente já tava lá dentro, metendo a mão na massa. Ah, Ju, mas tu mesmo falou e tu tá agindo assim? Isso. Porque eu também sou mulher e eu acabo muitas vezes me perdendo nisso, né? Então a gente tem que ter muita cautela, muita cautela. Claro que essa situação que eu tô contando pra vocês foi uma situação específica num momento de movimento que deu e que eu tava ali, mas eu deixei de fazer o que era pra fazer, que era bem importante, o direcionamento, e acabei metendo as mãos para eu executar o serviço. Facilitou para o pessoal? Naquele momento talvez precisasse? Talvez sim. Mas eu resolvi o problema que daqui a pouco podia estar escondido ali, que era um gargalo? Não, não resolvi o problema. Eu botei a mão que não era para botar, tá? Então esse é o problema da empresária pouco. Ela acaba metendo a mão naquilo que ela não tem que pôr, certo? E por fim, então, temos a leoa, né? A leoa, meu animal preferido. E depois que eu virei mãe, então, ela virou meu exemplo, assim, de bicho mais lindo da natureza, assim. Gostava de assistir documentários dos animais com a minha avó assistia muito. E vendo esses documentários, sempre mostrava assim dos leões e mostrava das leoas. Me chamava a atenção que era um comportamento completamente diferente entre o macho e a fêmea. Então, assim, não era sobre o bicho leão, mas sempre sobre o leão era um tipo de documentário, sobre a leoa era outro, porque são bichos com perfis completamente diferentes. E eu ficava muito intrigada, assim. Os leões, eles são os reis da selva, né? O leão é o rei da selva. E se a gente parar para pensar, o que o leão faz que dá a ele esse título de rei da selva? A princípio, nada, né? Ele é forte. É o que faz ele conquistar esse título. Então, ele normalmente é o bicho que vence as lutas, vamos dizer assim, né? Só que o leão, ele é forte, mas ele também é imprudente. O leão é inconsequente. O leão é impulsivo. Os leões machos, né? Tô falando dos machos. Eles normalmente são solitários. Eles caçam sozinhos, então eles usam a força para caçar, o que significa que eles, né, vão para o ataque mesmo, então eles são mais ferozes e tudo mais, mas ele também é mais impulsivo, ele quer atacar, ele vai lá e ataca, aquele bicho não tá dando certo, ele vai para o outro, então ele fica aí. E acaba que ele sai mais lesionado do que precisaria, talvez, ele gasta mais força do que talvez precisasse. O leão também, ele, né, procura as leoas para acasalar e ele mata os filhotes das leoas para, né, manter o poder dele, digamos assim. Então acaba que o leão, ele é mais impulsivo, né? Então ele deita, ele dorme, quando ele tá com a família, ele levanta, ele caça, ou ele vai lá e mata o filhote. Então, assim, ele fica meio vivendo a partir daquilo que ele tem desejo, assim. As leoas, é muito engraçado, porque apesar de animais, elas não são impulsivas, assim. As leoas, eu diria que as leoas, elas fazem um planejamento, elas são estrategistas. As leoas não têm a força que o leão tem, obviamente. Então, elas não conseguem caçar um búfalo sozinhas, elas precisam caçar em equipe. Então, normalmente a leoa, ela anda em alcateia, né? Então, ela anda com outras leoas, com os filhotes dela, e com os filhotes das outras leoas. Então, elas andam nessa alcateia, normalmente de filhotes e fêmeas. E o que elas precisam fazer? Elas precisam dar conta da caça, né, da sobrevivência daquela alcateia, e principalmente da proteção dos filhotes, porque os filhotes sofrem risco, né, de serem atacados por predadores e principalmente por outros leões. Então, como as leoas elas têm muita coisa para fazer e elas não têm tanta força, como que elas fazem? Então, quando elas precisam caçar, elas escolhem o animal mais vulnerável do bando. Então, elas estão lá olhando os búfalos, elas escolhem o búfalo mais frágil. E aí, elas são estratégicas. Fica uma leoa num lugar, outra no outro, outra no outro. Elas meio que cercam aquele búfalo e elas atacam e esperam. Atacam e esperam. Pro bicho cansar, correr de um lado para o outro. Então, elas cansam um pouco, né? Elas ficam mais paradas, elas atacam e param. E o bicho vai cansando e vai ficando para trás. Claro que a gente tá falando de natureza, né? Então, os outros bichos não vão salvar, os outros bichos fogem e um vai ficar para trás, né? Vai ser comido. E nesse jogo de caça, as leoas, elas levam, às vezes, 3 dias para conseguir caçar um animal, né? E aí elas caçam o bicho, e muitas vezes na caça, os filhotes estão juntos, porque elas não têm onde deixar os filhotes, né? Não tem creche. Então os filhotes vão com elas. E os filhotes vão junto, já aprendem a caçar, elas já vão treinando eles a caçar, só que eles ainda são filhotes, então eles não têm habilidade, eles ainda não têm o cuidado necessário, então elas têm que estar ensinando, elas têm que estar caçando e principalmente elas têm que estar cuidando deles.
Então, ela realmente é um bicho que dá conta de várias coisas ao mesmo tempo. Ela é um bicho que planeja. A leoa ela é extremamente focada, ela vai no animal vulnerável, elas não ficam tentando um, tenta outro, tenta outro. Elas escolhem um e vão até o fim daquele bicho, nem que leve 2, 3 dias, elas caçam. As leoas, elas são corajosas, né? Apesar de elas não serem fortes que nem os leões, elas são corajosas, elas são destemidas, assim, elas vão para cima, elas não têm medo, né? Então, se tem que fazer aquilo, elas vão. E elas defendem a alcateia delas, as outras leoas e os filhotes, literalmente com unhas e dentes, assim. Então, elas são muito mães leoas, elas são muito leoas mesmo. E eu acho uma graça isso, porque apesar das adversidades, a gente pode dizer assim, elas às vezes não têm força suficiente, não tem recurso suficiente, tem vários problemas no caminho, é filhote que tá junto, de repente está machucada. Então, assim, elas têm alguns empecilhos, mas nem por isso ela fica, tipo, parada esperando que o outro animal caça e trague para ela, né? E o leão muitas vezes faz isso, a leoa caça, traz a comida e o leão é o primeiro a comer. O leão ainda corre com a leoa e com os filhotes, ele come primeiro, depois o que sobra ele deixa para os outros. Então a leoa, ela acabou tendo que desenvolver, provavelmente para a sobrevivência dela, toda essa questão estratégica sobre teve que desenvolver a paciência, desenvolver o posicionamento dela, então assim, elas não recuam, elas não têm medo, elas vão para cima. E elas têm muito foco. E isso me chamou muita atenção porque é isso que a gente precisa nas nossas empresas. Nós precisamos ser leoas estratégicas, focadas, porque muitas vezes a gente não tem o recurso que a gente gostaria, a gente não tem a força que a gente gostaria, a gente vai ter que competir com concorrentes que são mais fortes que nós. E é isso, assim, a gente vai ter que ir pra luta, não tem pra onde correr muitas vezes. E o mais legal é que a leoa, ela é uma líder nata, porque como elas andam em alcateia, a leoa, ela toca o bando, então vai ter uma leoa, né, que vai ser a líder, e ela vai direcionar todas as outras leoas e os filhotes, e eles seguem o comando da leoa que está na posição de líder. Então elas treinam, elas corrigem, elas ensinam, inclusive elas empurram os filhotes para caçar, para ir com elas, mesmo que seja para correr o risco de perder os filhotes. Então elas não têm medo de perder, né? Por mais difícil que seja, porque claro que é para a sobrevivência da leoa ter a prole dela ali, né? Mas ela bota os filhotes na vida, assim, vai para a luta. Então, a leoa é o perfil que a gente deveria se inspirar. Por que eu digo que o meu antigo era o tatu bola? Eu era muito, muito, muito tímida, muito fechada. Eu ainda me perco no povo, mas eu definitivamente eu já estou muito mais leoa do que eu era antes. Eu sou muito estratégica. E aí agora eu quero justamente trazer esse tema para a gente pensar, né? Eu não tô aqui hoje para julgar vocês, não, eu sou o tatu bola, eu sou um povo. Não tô aqui para julgar ou para dizer que tá certo ou que tá errado. Até porque não tem certo e errado, a gente tem perfil, né? Como o meu é o tatu bola, por exemplo. Só que o que a gente não pode fazer é fechar os olhos, né, para entender que os comportamentos do nosso perfil pessoal podem e normalmente afetam os resultados da nossa empresa. A gente não pode permitir que isso prejudique os resultados. Por exemplo, se eu sou realmente uma pessoa muito tímida, eu não posso deixar que a minha timidez me prejudique ou traga um resultado ruim para minha empresa. Eu não posso, não, mas eu sou assim e deu, né? A síndrome de Gabriela. Não, não é. A gente precisa ser leoa. Ok, sou tímida, isso. Ou me falta recurso? Falta. Ok, o que eu vou fazer então para dar conta disso? Porque a leoa, ela não tem todas as características positivas de todos os bichos. Ela tem algumas características muito legais. Mas a leoa, o que torna ela especial, é que ela sabe fazer bom uso daquilo que ela tem para compensar o que ela não tem. E é isso que a gente tem que tirar de aprendizado. Então, hoje não é para vocês pensarem, eu tenho que ser boa nisso, eu tenho que ser boa daquilo. Não, é justamente o oposto, é para a gente pensar no que a gente é boa e no que a gente não é boa. Seja, né, no perfil pessoal, seja profissionalmente falando. Porque o nosso perfil pessoal vai afetar completamente a nossa gestão da empresa, da equipe. Então, a gente precisa entender o que a gente tem de bom, mas precisa entender o que a gente não tem aquela competência ainda. Que pode ser que a gente desenvolva, ou pode ser que a gente não queira desenvolver, porque a gente não vai ser bom em tudo, né? E tá tudo certo. Então, a gente precisa entender onde eu não dou conta e pensar de que forma, então, eu vou resolver isso que eu não dou conta, se aquilo for importante para a saúde da minha empresa. Não sei se está dando para entender, mas deixa eu trazer um exemplo. Então, uma vez, a gente montou um food truck da pastelaria na praia, levamos para a praia. E a gente precisava divulgar. E a gente decidiu, então, que a gente ia divulgar o food truck na beira da praia, porque a gente estava bem próximo da beira da praia. Então, o que a gente fez? A gente levou pastéisinhos embalados, pequenininhos, né, para degustação, e o nosso contato para fazer pedido via WhatsApp ou iFood. E aí, aquilo precisava ser um trabalho para abordar as pessoas na beira da praia. E eu sou o bicho do mato ao extremo.
Tanto que a Liz me sacaneia, né? Porque eu sou bicho do mato ao extremo e a Liz sai andando na mesa de todo mundo, conversando com todas as pessoas que ela encontra na rua. Na beira da praia eu tenho que tirar ela do guarda-sol das pessoas. Mas eu, particularmente, eu não gosto de conversar com as pessoas. Eu sou bem tímida. Não é que eu não gosto porque eu não quero, eu tenho muita dificuldade. E aí, quando eu precisei fazer esse trabalho, isso a gente conversou em equipe, eu, meus funcionários, meu marido, quando a gente definiu isso, eu sabia que eu era ruim, que eu não ia conseguir abordar. O que a gente fez? Eu peguei as duas pessoas mais falantes, montei equipes, as duas mais falantes com as duas menos falantes. Então, a mais falante ia junto para abordar e a outra ia junto levando os pastéis e já ajudava ali em alguma coisa, né? Então, ter alguém na frente me puxando e falando facilita do que eu chegar e quebrar o gelo, eu não conseguiria. Então, assim, essa foi a minha forma de sair do tatu-bola e ir para a leoa. Então, eu precisei ser estratégica e entender. Se eu não sou boa para abordar, para quebrar o gelo, então eu vou pegar quem é mais cara de pau de chegar e, né, e abordar as pessoas, e aí eu vou junto. Aí eu consigo falar. Depois que ela já começou uma conversa, eu conseguia desenvolver a partir dali, né? Então, isso é o que a gente tem que trazer para nossa realidade. A gente não precisa ser bom em tudo. Eu, por exemplo, eu sei que eu não gosto de me expor, eu não sou uma pessoa falante no sentido de abordar e sair conversando e, né, comunicativa, não vou fazer isso, e tá tudo bem. Isso me atrapalha, então tem vários pontos que me atrapalham no networking, por exemplo, de eu ter que estar em um evento, conversando com as pessoas, é bem difícil para mim. Então eu crio as minhas estratégias antes de ir nesses lugares, porque eu sei que eu vou ter dificuldade, tá? Isso é ser leoa, não é ser perfeita, tá? Mas é justamente gerenciar os recursos que eu tenho para conseguir extrair o máximo do que eu preciso, certo? E aí, empreender fica mais leve, porque aí, no fim das contas, é muito pesado ser mulher, ser mãe, cuidar de casa, ter empresa, cuidar de equipe, cuidar dos problemas. E se a gente ficar se cobrando, e eu recebo muita demanda disso nos meus atendimentos semanais, assim, as pessoas, principalmente as mulheres, né, que ficam se cobrando porque, ai, eu descobri que não sou boa, ou meu marido fez uma crítica, ou meu chefe fez uma crítica. Gente, a gente não é boa em tudo. Ah, Ju, mas assim, o meu caso é o mais difícil, né? Tudo isso que tu tá falando, para mim não funciona necessariamente, porque a minha falta ela é uma falta muito grande, eu não vou conseguir dar conta. Eu, inclusive, eu já falei, já atendi pessoas que me disseram isso, eu sou o caso mais difícil que tu já teve. Mas, na verdade, a gente nem é tão pequena quanto a gente se julga, e também a gente nem é tão complexa quanto a gente gostaria. Né? Nós normalmente somos pessoas normais, com as nossas dificuldades de mulher normal, que foi treinada a ter que dar conta de muita coisa, de estar sempre sobrecarregada, de ter que ajudar os outros e agradar os outros o tempo inteiro, de estar justamente se esforçando demais, se cobrando demais, se punindo demais e ainda achar que faz pouco. Essa é normalmente a realidade das mulheres com quem eu acabo desenvolvendo um trabalho. E essa é justamente a maneira que vai fazer a gente estragar o nosso perfil de empresária. Porque todas nós temos um perfil que é único, né, que é a nossa marca, exclusivo nosso. Ninguém mais vai ter o nosso jeitinho de empreender. E a gente torna tudo tão difícil, tão pesado, que a gente acaba estragando esse nosso perfil que é lindo, né? Ele é perfeito pra gente. Então a gente não tem que ficar se jogando para baixo, a gente não tem que estar achando que tem que ter todas as demandas, atender todas as demandas, tem que ter todas as competências que nos exigem e ficar se cobrando, ficar se comparando. Ah, mas o fulaninho, sei lá, se tornou presidente da República com 30 anos, eu tenho 39 e eu não tenho nem sei lá, um emprego, uma casa própria. Então, assim, não dá pra gente ir por esse caminho, né, da comparação, porque a gente nem sabe o que o outro passa. Então, é muito fácil a gente olhar pro outro e achar que a gente é muito pequeno, tá? Isso não vai ajudar em nada. Mas então, o que vai ajudar a melhorar o perfil de empresária de vocês? Se tornar mais leoa e menos os outros bichos, né? Primeiro ponto, a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer qual é o nosso estilo, qual é o nosso perfil de empresária. A primeira coisa que a gente precisa fazer. É claro que eu trouxe uma grande brincadeira, né? Mas justamente para a gente poder falar da importância da gente compreender as nossas características pessoais e o impacto dessas características na nossa gestão, vamos dizer assim, né? No nosso empreendedorismo. Então, a gente precisa entender como as nossas características estão ajudando ou estão dificultando o nosso negócio. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir ter um perfil mais leoa possível é a gente justamente reconhecer quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Tem uma ferramenta que ela é bem simples e ela é excelente para isso. Quem não conhece é importante que faça, que é a SWOT, a matriz SWOT, que é só a sigla em inglês, né? Ou no Brasil a gente também chama matriz fofa. E ali a gente vai pôr quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, tá? Do nosso negócio. Então, o primeiro ponto é isso. É a gente entender, né? Conhecer o que temos de bom e o que não temos de bom. O segundo ponto, e esse é o ponto já mais difícil, a gente precisa se aceitar.
Porque é muito fácil a gente reconhecer, isso aqui eu não sou boa. E aí ficar se chicoteando, ficar se punindo porque eu não sou boa, porque tá faltando. E é bem comum, as pessoas me procuram, eu não sou boa nisso, eu vim aqui para me capacitar. Mas será que precisa? Inclusive, eu atendi uma menina, isso há muitos anos atrás. Eu tinha terminado a minha formação em coaching, a segunda ou terceira formação. E a menina me procurou porque ela precisava, tinha assumido um cargo de liderança e ela precisava ser mais firme, mais durona, porque ela era muito querida, muito afável com a equipe dela. E o meu processo de coaching com ela foi justamente para quebrar isso. Eu não vou fazer tu te tornar uma pessoa diferente. Eu vou fazer tu usar o que tu tem de mais característico teu, que tu julga ser fraco, do teu maior potencial. E isso é uma coisa muito legal, e aí eu vou contar um segredo meu, assim, né? Por muitos anos eu me senti inadequada. Quando eu cursava psicologia, eu ouvi isso de professores, que eu tinha que mudar o meu jeito se eu quisesse ser uma boa psicóloga. Qual é o meu jeito que elas diziam que eu tinha que mudar? Eu sou uma pessoa muito direta, sou muito direta. Então eu falo o que eu penso para a pessoa, claro que hoje muito mais tranquilo, assim, né? Eu faço terapia, isso mais trabalhado, mas assim, eu falo, né? Então eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu falo as coisas de uma maneira mais tranquila, mas eu falo. Então, assim, eu sou direta, eu sou objetiva, eu sou prática. E isso assusta as pessoas. E por muito tempo eu me senti inadequada, como se eu não fosse uma profissional boa. E ficava muito triste, assim, muito frustrada, porque como é que eu vou me formar e sou ruim, né? Se meus professores estão dizendo que eu sou ruim, e aí, claro, com o tempo, a maturidade, graças a Deus, a minha terapia, né? Então, a minha terapeuta sempre me ajudou a mostrar que isso é o contrário. Hoje, o que eu julgava ser o mais fraco, que eu sou franca, eu sou direta, hoje isso eu percebo que é o meu ponto diferencial do restante das outras psicólogas. Eu sou mais faca na bota? Sou. Todo mundo gosta? Claro que não, poucos gostam. Mas quem gosta já vem direto para mim, porque as pessoas já me reconhecem assim, as pessoas já sabem como eu ajo, as pessoas já conhecem o meu jeito. E normalmente quem vem diz assim, eu gosto é de gente assim mesmo. Então, eu atraio o público certo para trabalhar comigo. E aí fica fácil até para a gente conseguir trazer outros clientes, porque o cliente já te reconhece, então ele vai direto, é essa aqui que eu quero, né? E eu sempre deixo muito claro, eu não sou uma psicóloga afável, eu não sou uma psicóloga que vai passar a mão na cabeça, não sou uma psicóloga que vai te acolher, posso até dar um pouquinho de acolhimento, mas não é a minha maior habilidade, não sei acolher. A minha maior habilidade é chacoalhão, tá? Dói um pouco? Dói, mas eu prometo que também é bem eficaz. Então, assim, por muito tempo eu sofri brigando com essa característica minha, que hoje é um dos meus diferenciais, né? E é isso. Então, a gente tem que, primeira coisa, reconhecer as nossas características, positivas ou não, e acolher isso na gente, aceitar isso na gente, tornar isso como um ponto de orgulho pra gente. Se eu sou assim, tá ótimo, porque com isso eu posso fazer aquilo, né? Mas e se eu fosse diferente? Não sou, não brigue. E aí eu já caio no terceiro ponto. Tenham sempre clareza dos limites de vocês. Eu acho que sim, a gente tem que buscar sempre, sempre, sempre. Para mim é lema de vida. A gente tem que estar buscando melhoria, a gente tem que buscar progredir, evoluir, crescer, a gente tem que estar buscando conhecimento, a gente tem que estudar, a gente tem que andar. Eu não tenho, assim, lema da minha vida, buscar sempre ser melhor, né? Eu sempre busco progredir. Mas, cuidado, progredir não é a mesma coisa que se mutilar. Então, assim, progridam, mas conheçam os limites, não se mutilem, não passem por cima daquilo que machuca vocês, só porque vocês acham que precisam ter aquele jeito para conseguir fazer tal coisa, tá? Ficar se mutilando, eu digo, ficar provocando dor, eu preciso me ajustar, que nem eu preciso parar, eu tenho que calar minha boca, e eu recebo vários pacientes que dizem, eu tenho que aprender a calar minha boca. Não tem que aprender a calar a boca, tem que aprender a falar o que tu fala, mas de uma maneira que não traga prejuízo para ti. Porque se é falante, essa pessoa é falante, a pessoa é falante, né? Então não dá pra gente se mutilar. Porque se a gente se mutila, tudo bem, vai durar, assim, a curto prazo talvez até dê certo. Não sei se dá, não é todo mundo. Mas se der certo, a médio e longo prazo, isso vai trazer prejuízo. E vai trazer prejuízo de infelicidade, de frustração, de insatisfação. E assim, digo mais, até, vai trazer prejuízo de doença, né? Porque aquilo que a gente não está bem, o corpo de alguma forma pode manifestar. Então pode trazer doença física, pode trazer problema na saúde mental, desenvolvimento de algum tipo de transtorno, uma depressão, enfim. Então essa é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim. Cuidem dos limites de vocês, não ultrapassem os limites, não façam isso, não se mutilem para caber em algum jeito que não é o jeito de vocês. Botem isso na cabeça de vocês. Tentar, eu vou ser desse jeito agora. Não tenta. Primeiro que não vai dar certo. Então não vai sustentar muito tempo. E segundo, pode te adoecer, pode te fazer mal, tá? O que tem que ser feito, então, né? Eu preciso muito desse perfil e eu não tenho.
vamos ser leoa. Vamos usar os recursos que a gente tem, puxa outra leoa pro teu lado, monta uma equipe, pede ajuda. Eu aqui no meu trabalho pedi ajuda, tô com 2 pessoas maravilhosas que estão me ajudando, o Carlos e a Michelle, assim. Então, assim, chegou num ponto que, e eu tenho um pouco isso, assim, um pouco não, bastante, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, muita dificuldade, eu quero fazer tudo sozinha. E aí chegou num ponto que aquilo tava me fazendo mal, então eu parei e pensei, não dá, não tô dando conta. Então eu vou pedir ajuda. Porque se a gente pede ajuda, a gente delega, a gente não se machuca tentando fazer algo que a gente não é do nosso perfil, algo que a gente não consegue, a gente passa para o outro, que às vezes, né, é até mais fácil para o outro fazer, de repente, algo da área dele, e nos sobra energia, nos sobra vida, nos sobra literalmente vitalidade, tempo para a gente investir no nosso crescimento. Então, eu acho que a gente tem que ser leoa, desculpa aí o termo, mas eu acho que a gente tem que ser leoa e não burra, né? Eu me esqueci desse animal, podia ter trazido. Mas a gente tem que ser leoa no sentido de vamos trazer a equipe para perto, vamos ser líder, vamos montar uma equipe. Tragam pessoas para ajudar vocês, eu não sei quem, mas vamos ser criativa para pensar nisso, né? Porque a leoa, ela não faz tudo sozinha, ela é estratégica, ela traz esforços junto para somar. E por fim, então, já pensando, né? Já tenho conhecimento do que eu sou boa e do que eu sou ruim. Tipo, eu já aceitei que eu sou assim, me acolhi, entendo. Entendi o meu limite, eu entendi até onde eu posso mudar e o que eu não posso, e aí eu vou delegar para alguém. Por fim, busquem conhecimento. Busquem, aí eu gosto sempre de dizer, né? Busquem o movimento. Tenham vontade firme, tem que fazer tal coisa, que também é bem comum. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, mas agora, eu tava deitada na cama antes de entrar aqui, porque eu tava com a Lisa ali na cama. E aí começou a me dar uma tontura, eu pensei, ai, será que eu tô tonta? Ai, será que eu vou conseguir fazer live? Aí eu pensei, eu sou ligada, né? Leoa, malandra já, né? Mas veio na minha cabeça, eu pensei, a tontura é pra me fazer, entre aspas, ficar doente e ficar na cama, na zona de conforto. Tá tu bolinha, vamos se encolher aqui, tá quentinho, tá um frio do cão, fica embaixo das cobertas. E era sobre isso, e eu pensei, tonto ou não, te levanta e vai fazer a live, tu tem compromisso. Então que vocês tenham vontade firme, explorem as possibilidades. Ah, mas ficou tonto, teve dor de cabeça. Isso é um efeito normal do nosso inconsciente tentando nos manter parada para nos proteger, tatu bola, né? Ele vai se proteger, tipo, se acasalando ali, ficar quietinho, né? Já que ele não vai poder atacar. Então, passem por cima de alguns sintomas e se mantenham em movimento. É um movimento que vai fazer a gente andar mais ainda, que nem a inércia. Mas aí falar sobre a inércia eu falo no outro momento. E acho que é isso, né? Fechei aqui. Chega de falar de bichos.